Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Estamos começando mais um programa, comentário da lição bíblica para jovens. Que bom ter a tua companhia todos os dias, todas as semanas. É sempre bom poder contar contigo. Meu desejo é que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família hoje e sempre. Esta lição é uma lição muito importante. Estamos falando sobre a sabedoria. E ter sabedoria é a melhor coisa que o homem pode adquirir. E a sabedoria não se adquire em faculdade, não se adquire em escolas, em cursos de pós-graduação, MBA e por aí vai. Sabedoria só encontramos em Deus, tá certo? Eu quero te fazer um convite e um pedido ao mesmo tempo. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para ser notificado da nossa programação, ok? Você que nos acompanha pela Rádio Vox, isso mesmo, Rádio Vox 105.9, a Rádio do Bem, com uma programação excelente, Deus te abençoe grandemente. Você que está conosco aqui na CEADEB TV Oficial, o nosso canal do YouTube, eu tenho certeza que você pode também abençoar outras vidas compartilhando a nossa programação, ok? Deus te abençoe hoje e sempre. Nessa câmera aqui, Adonias, ó, essa daqui, essa é a 2, né? Isso. Quero abraçar o nosso pastor presidente, a sua esposa, a nossa irmã Luz, toda a sua família. Hoje, a nossa programação, estou aqui sentado, tá certo? Não é porque eu estou cansado, não. Para mudar um pouco, né? E eu queria dizer para você que o mais importante é ter a sua companhia aqui para a gente juntos estudarmos a palavra do Senhor Jesus. Esta lição é a lição que nós estamos abordando nesse trimestre. Ela fala sobre o alcance o futuro feliz e seguro, Conselho de Salomão no livro de Provérbios, um convite à sabedoria e as promessas de proteção. A lição que nós vamos estudar no dia 3 de setembro, 3 de novembro. Houve um equívoco aqui, viu, Adonias? É 3 de novembro. Mas tudo bem. 3 de novembro é a lição de número 5, proteção contra a preguiça. O texto principal encontra-se em Provérbios capítulo 12, versículo 27. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Resumo da lição: a preguiça nos paralisa, mas o trabalho e a diligência nos fazem perseverar. Você é perseverante? Você continua ativo diante das dificuldades desta vida? A nossa lição tem 3 objetivos. Primeiro, compreender a advertência bíblica contra a preguiça. Depois, mostrar as consequências da preguiça. E saber como podemos nos proteger da preguiça, tá certo? Vamos lá, então, para o nosso texto bíblico. Nosso texto bíblico encontra-se no livro de Provérbios, capítulo número 6. Vai ter com a formiga ao preguiçoso. Olha para os seus caminhos e sê sábio. A qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na saga junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco de tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Provérbios 24, versículo 30. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que toda estava cheia de cardos e a sua superfície coberta de urtigas e a sua parede de pedra estava derribada. O que tendo eu visto, considerei e, vendo, recebi instrução. Um pouco de sono, adormecendo um pouco, encruzando as mãos, outro pouco, para estar deitado. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Provérbio 26. Diz o preguiçoso, um leão está a caminho, um leão está nas ruas. Como a porta se revolve nos seus gonzos,
assim o preguiçoso na sua cama. O preguiçoso esconde a mão no seio, enfada-se de a levar a sua boca, mas o sábio e o preguiçoso aos seus olhos do que 7 homens que bem respondem. Deixa eu repetir o versículo 16. Mais sábio é o preguiçoso a seus olhos do que 7 homens que bem respondem. Amém? Essa é a leitura bíblica em classe que nós faremos. A introdução dessa lição. Nesta lição estudaremos a advertência do livro de Provérbios quanto à preguiça. Veremos que a palavra de Deus tem muita luz a ensinar a respeito do assunto. Assim, à luz da explicação do texto bíblico, que serve de leitura bíblica em classe, conceituaremos a preguiça. Faremos a distinção entre o que ela é e o que não é. Finalmente, refletiremos algumas formas básicas de se prevenir a respeito da preguiça. Que haja zelo e fervor em nossos corações no lugar da preguiça. Que Deus nos guarde da preguiça, irmãos. A preguiça, ela é tão letal que, além de paralisar as pessoas, ela mata as pessoas, presbítero Adonias. Você conhece alguém que seja preguiçoso, indolente, alguém que seja acomodado? Meu Deus do céu, é terrível. Trabalhar com essas pessoas, eu acho que não tem algo pior na vida do que fazer isso. Mas vamos lá. A nossa lição está dividida em 3 partes. Nessa primeira parte, nós vamos falar sobre uma advertência contra a preguiça, onde abordaremos informações iniciais, Provérbios 6, do versículo 6 ao 11, e Provérbios 24, 30, 34, e Provérbios 26, do 13 ao 16. As informações iniciais sobre esse livro, Provérbios, tem diversas advertências de caráter prático na vida dos jovens. Quando nós estamos lendo o livro de Provérbios, estamos sendo orientados, direcionados de acordo com a palavra, a termos uma vida, nessa câmera 1 aqui, presbítero Adonias, a termos uma vida abençoada e próspera. E para que isso ocorra, devemos urgentemente fugir da preguiça. Como eu falei, a preguiça paralisa, ela é letárgica. Além disso, a preguiça, ela gera a morte. Muitas pessoas têm morrido por falta de coragem, por falta de atitude e por se adaptarem muito facilmente com a preguiça. Então, o livro de Provérbios está nos trazendo advertências de caráter prático, daquilo que serve, daquilo que o cristão deve fazer para que ele fuja dessa indolência. O capítulo 6, nós priorizaremos a advertência contra a preguiça. Priorizar essa advertência, irmãos, é fundamental para que a gente fuja daquilo que a carne muitas vezes deseja. Ficar encostado, ficar como nécio, ficar acomodado com o que está acontecendo e, ao invés de reagir, de lutar para que haja uma prosperidade, algumas pessoas são seduzidas a viverem essa vida de letargia. Correlacionaremos esta sessão com Provérbios 24, do versículo 30 ao 34, que traz uma admoestação contra o preguiçoso. Admoestar é uma correção, é corrigir algo que está sendo errado, que está tomando um caminho errado, e por isso precisamos admoestar o jovem, o cristão de forma geral, para que ele não seja engodado e sinta-se atraído e dominado pelo sentimento da preguiça. Já Provérbios 6, capítulo 6, versículos 6 e 11, diz assim: esse provérbio traz um estímulo à prática das virtudes, da diligência e do trabalho, uma vez que a preguiça contraria ambos. Observe, alguém que é diligente, ou essa pessoa que é diligente, ela vai estar apta para o trabalho. E alguém que está diligente e apto para o trabalho vai ter como contrapartida a preguiça. Vejamos o que o dicionário nos remete para a questão da diligência. E observem que o diligenciar ou diligência tem a ver com a busca minuciosa, pesquisa, averiguação, investigação. Então, tudo isso aqui se opõe à preguiça.
o preguiçoso não gosta de pesquisar, o preguiçoso não gosta de averiguar, ele tem dificuldade em sair da sua zona de conforto. Por isso que Provérbios vai nos mostrar, no capítulo 6, que uma das virtudes da vida é o homem ser diligente, investigador, alguém que averigue. Vivemos num contexto onde as informações são passadas muito rápido e, nesse caso, muitas fake news têm sido produzidas porque nós não temos a preocupação, a diligência, não nos preocupamos em ir lá averiguar para saber se de fato aquilo é verdade. Alguém chega falando mal do presbítero Adonias, eu aceito aquilo facilmente e não procuro saber de fato se aquilo é verdade ou não. Falta, nesse caso, averiguar, a pesquisa, e a preguiça se opõe a essa diligência. Assim como o trabalho. A gente que trabalha sabe que em alguns momentos o corpo está cansado, o corpo está debilitado por uma enfermidade, por um estresse físico, emocional, mas isso não pode ser o norteador das nossas vidas. Ainda que por algum momento a gente precise descansar, precisamos ter cuidado para não nos acomodarmos ao fato de sermos preguiçosos. O sábio se volta para a natureza e, observando a formiga, ele ensina lições de diligência e do trabalho. Olha como é interessante que aqui no escritor de Provérbios, no capítulo 6, ele vai observar o comportamento das formigas. Como elas trabalham no verão, porque elas sabem que o inverno vai chegar. E algumas formigas carregam pedaços de folha enormes, muito maiores do que o seu corpo, muito superiores ao seu peso, inclusive, porque ela sabe que ela precisa, enquanto é dia, enquanto não chove, preparar a sua reserva para, no momento da chuva, ela estar suprida das suas necessidades. E é isso que a Bíblia nos orienta, que nós precisamos trabalhar. Lá em Mateus capítulo 9, a Bíblia diz que Jesus se apresenta como a luz do mundo, ele diz, eu sou a luz do mundo. E ele diz que enquanto ele está aqui, enquanto é dia, ele precisa trabalhar, porque a noite vai chegar. E ali Jesus está falando que o dia está se referindo ao momento da vida e a noite como o momento da morte. E é isso que nós precisamos fazer. O sábio precisa aprender com a formiga, porque a formiga, mesmo sendo um animal frágil, um animal sem muitas forças, mas ela é muito organizada. Ela é diligente, ela é esforçada e trabalhadora também. Então o sábio se volta para a natureza e, observando a formiga, que ela nos ensina lições de diligência do trabalho de forma extraordinária. Ela nos ensina zelosa organização. Ora, tem gente que quer prosperar, mas essas pessoas não são organizadas. O quarto é uma bagunça, o carro é uma bagunça, a sala da casa, meu Deus do céu. Que Deus nos guarde, presbítero Adonias. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que tenhamos o cuidado de fazer como as formigas. Esse senso de organização, que mesmo sem chefe, sem ter um líder que diga o que tem que ser feito, ela sabe o que tem que ser feito. Tem pessoas que só fazem as coisas quando elas recebem reclamações, quando elas recebem ordem. Eu lembro para você que no trabalho em equipe existem 3 tipos de equipes, A equipe onde você tem um líder ditador, um líder motivador e um líder laissez-faire. Para esses 3 tipos de equipe, observe, por incrível que pareça, tem pessoas que só costumam trabalhar sendo cobradas, exigidas. E o melhor seria que as equipes e que as pessoas fossem guiadas não por cobrança, mas por motivação. E as formigas não precisam de motivação, não precisam de cobrança, e elas trabalham porque elas têm esse senso de organização. E além do mais, ainda tem a consciência do tempo e do trabalho e descanso bem recompensado. Assim como as formigas sabem que no verão precisam trabalhar, nós precisamos trabalhar também enquanto temos saúde. Enquanto temos a possibilidade, não somos limitados pelas enfermidades, ou quem sabe pela questão do trabalho, mas precisamos fazer o necessário, o mínimo, o básico, para que quando chega a adversidade a gente tenha como sobreviver.
As formigas nos dão esse grande exemplo. Tem gente que trabalha hoje para gastar amanhã. Ela não pensa no futuro. E nós precisamos ser prudentes. Precisamos ser como as formigas que sabem a hora de trabalhar e a hora de repousar. Ele finaliza dizendo: a pobreza se abaterá inesperadamente sobre o preguiçoso. Fato. A tendência do preguiçoso é cada vez mais se atrapalhar. Por quê? Porque a preguiça lhe paralisa a ponto de não produzir o necessário para a sua sobrevivência. Provérbios 24, 30 e 34 e 26, 13, 16. O sábio contempla total desordem e ausência de diligência. Aqui em Provérbios capítulo 24, deixa eu abrir para a gente ler e você vai perceber a percepção que o escritor de Provérbios tem. Observe no capítulo 24 e olha a lição que ele nos dá. 24, versículo 30 até o versículo 34. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falta de entendimento. E eis que toda estava cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtigas, e a sua parede de pedra estava derribada. O que tendo eu visto, eu considerei, e vendo, o recebi instrução. Um pouco de sono, adormecendo um pouco, e cruzando as mãos outro pouco, para estar deitado. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Observe que estava toda cheia de cados, e a superfície coberta de urtiga. Eu não sei se os irmãos lembram, aqui na Bahia, né? Quem é do interior conhece uma planta chamada urtiga e cansanção. E elas são plantas... Lembrou, Dorias? E essas plantas, elas causam uma irritação na pele muito grande. E olha o que o escritor de Provérbios está dizendo. Que ele viu que aquela localidade estava coberta de urtiga, as paredes derribadas. Assim é o que acontece na vida e na casa do preguiçoso. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude. Tá certo? Outra coisa, a pobreza inesperada chegou na casa dessa pessoa. Já Provérbio 26, 13, 16, o sábio ironiza a respeito das desculpas do preguiçoso contra ser diligente e trabalhador. O leão está no caminho, o leão está nas ruas. Ou seja, tem pessoas que estão o tempo todo colocando a dificuldade, e essa dificuldade que ele coloca lhe paralisa diante das necessidades que ele precisa cumprir. Né? Então tem um leão na rua, o leão está solto, né? Para que eu vou trabalhar se eu vou morrer amanhã? É isso mesmo? Além do mais, tem aqueles que ainda botam a culpa em Adão, como se Adão fosse o culpado pelo trabalho que ele tem. Que Deus guarde a sua igreja. O preguiçoso, além de não se levantar da cama e não levar a mão à boca, os versículos 14 e 15, e ainda se acha sábio e dono da verdade, diante de 7 pessoas que respondem bem. Irmãos, se tem uma coisa que me deixa estarrecido, é quando alguém não sabe, não conhece, mas se acha o suprassumo do conhecimento. Alguém que é mais sábio do que todo mundo. E o livro de Provérbios já faz aqui uma reflexão. Né? Ele já está nos redarguindo, corrigindo, diante dessa situação, daqueles que se acham sábios e dono da verdade, quando na verdade não são. Eles são nécios, né? Eles já perderam a razão, mas a soberba, o orgulho, faz com que eles se achem mais sábios que todo mundo. Que Deus nos guarde. Vejamos o tópico 2 da nossa lição, a preguiça e as suas consequências. Aqui nós vamos abordar o conceito de preguiça. Vamos falar também o que não é preguiça e ainda a preguiça paralisa o seu desenvolvimento. O pensamento bíblico, preguiça tem a ver com aversão ao trabalho, um estado de prostração, morosidade e lentidão, ou procrastinação. Já ouviu falar sobre isso? É sempre deixar para depois aquilo que você tem que fazer hoje.
Então, o preguiçoso, ele vai sempre se opor ao trabalho. Meu Deus do céu, tem que acordar de novo, tem que fazer isso de novo. Que coisa chata. É assim? Que está perto de um preguiçoso, se sente desmotivado para tudo. Misericórdia. Você conhece algum preguiçoso? Você, jovem, está querendo passar na faculdade, no vestibular, está querendo amanhã ser um profissional liberal bem-sucedido, você está andando preguiçoso? Se tiver, foge dele em nome de Jesus, tá? Por quê? Porque a preguiça é um estado de prostração, morosidade, lentidão. Tem gente que até para abrir a boca, ele é lento. Não dá para se trabalhar com pessoas dessa forma. Psicologicamente, é uma indisposição crônica para realizar as atividades corriqueiras. Pode ser uma aversão à ideia de disciplina e ordem. E também um sintoma que revela um problema orgânico. Então, psicologicamente, a gente sabe que a preguiça é uma exposição crônica, tá? E além do mais, essa preguiça pode ser aversão à ideia de disciplina e ordem. Tem pessoas que não gostam de obedecer, tem pessoas que não gostam de seguir regras. Então, elas são preguiçosas e essa preguiça ela impede que ela cumpra aquilo que foi estabelecido. E há ainda quem queira mudar a regra do jogo no meio do jogo, por causa da sua preguiça. Ah, mas tem que ser eu de novo. Por que não Adonias? Por que não o presbítero Adonias? Por que tem que ser eu? Tudo sou eu. Geralmente a gente vê os filhos dizendo isso, né? Meu pai parece só ver eu aqui. Não é. Talvez você esteja recebendo uma responsabilidade diante daquilo que você pode produzir. Com a preguiça, é possível desencadear sentimentos como tédio, melancolia e a depressão. Olha como a preguiça ela é perigosíssima. Esses sentimentos de tédio, tudo está ruim, nada presta, de melancolia e depressão, são sintomas que podem surgir através da preguiça. Cuidado que a sua depressão pode ser resultado da preguiça. A sua melancolia, tem pessoas que são melancólicas, não que eu esteja me referindo aqui ao temperamento, eu estou me referindo aqui a pessoas que estão tão preguiçosas que essa preguiça já gerou uma melancolia nela. Tédio, tudo está ruim, se sai de casa está ruim, se fica em casa está ruim, se come está ruim, se não come está ruim, se bebe água está ruim, se não bebe água está ruim, tudo para ele é um tédio. O que não é preguiça? Descansar, por exemplo, não é preguiça. O corpo precisa do descanso. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 2, a gente percebe isso. Biblicamente, se ignorado, levará o ser humano à exaustão física e mental. Cuidado, todo ser humano precisa descansar. Trabalhou, descansa. Trabalhou, descansa. E a falta desse descanso pode gerar uma exaustão física e mental. E esse estresse que a pessoa vive pode gerar também uma depressão. Por isso, todo cuidado é pouco. Também não podemos confundir a preguiça com suas causas orgânicas causadas pela alimentação precária. Tem pessoas também que se sentem dispostas, principalmente para o trabalho pesado, porque a sua alimentação é uma alimentação precária. Está faltando nutrientes. Aquilo que o corpo precisa para que o metabolismo seja um metabolismo eficaz e que ele possua as forças necessárias, ele não consegue porque a sua alimentação está deficiente. Cuidado também com os remédios. Os remédios que as pessoas tomam podem gerar também essa preguiça, né? Por exemplo, eu tenho rinite alérgica e quando eu tomo, presbítero Adonias, corticoide, geralmente os remédios são à base de corticoide, isso me gera um sono, um cansaço. Então, todo cuidado é pouco. Precisamos saber distinguir, tá? Então, não podemos confundir a preguiça com as causas orgânicas. Disfunção química na produção de hormônio em nosso organismo que tenha a ver com a disposição e vitalidade. Além disso, os remédios, como eu falei, podem gerar no homem, né, a produção de hormônios que vai fazer com que o homem não tenha a disposição e vitalidade necessária
para cumprimento das atividades. Então, como é que a gente vê essa condição aqui? Tem pessoas que estão com certa lentidão nas ações, não é porque elas são preguiçosas, mas porque é resultado dos remédios, da química que está utilizando. Então precisamos fazer essa distinção. Outra coisa, a preguiça paralisa o seu desenvolvimento. A preguiça, a qual a Bíblia adverte, paralisa o desenvolvimento espiritual, afetivo, acadêmico e profissional do jovem. Olha como a preguiça prejudica. O jovem não ora, o jovem não lê a Bíblia, o jovem não vai à igreja. Além disso, a preguiça pode afetar também a questão afetiva do relacionamento. A pessoa tem tanta preguiça que não consegue corresponder à altura àquilo que está recebendo da outra pessoa. Pode prejudicar também a parte acadêmica. Ela não consegue absorver, concatenar as ideias, as informações que está recebendo, seja em sala de aula ou fora dela. E, além do mais, pode prejudicar também o lado profissional. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja. Nossa disposição para relacionamento social tem a ver com investir atenção em tempo com o próximo. Imagine que você chega num lugar, vai falar com alguém, alguém não lhe dá atenção. Primeira vez, segunda vez, terceira vez, por aí, e por aí vai. Logicamente que esse relacionamento vai ficar comprometido. E tem pessoas que, por serem tão preguiçosas, têm levado e têm proporcionado que haja esse problema, essa situação dessa relação. A preguiça, com uma disposição mórbida, sabota tudo isso. Então, precisamos ter cuidado, por quê? Porque a preguiça, ela pode estar sabotando tudo aquilo que poderia ser benéfico para nós. A vida espiritual, a vida acadêmica, a vida de relacionamentos, né? A vida profissional. O apóstolo Paulo exorta sobre não ficar ocioso e trabalhar para comer o próprio pão. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, deixa eu abrir aqui para os irmãos acompanharem aqui, para a gente ver essa leitura. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, de Tessalonicenses, Gálatas, Timóteo, deixa eu abrir aqui, nós vamos ver o que é que nós estamos sendo orientados, Filipenses, Gálatas, Efésios, Filipenses, aqui. Então vamos lá, nós vamos ver Tessalonicenses, capítulo, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de número 10. Vejamos, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, que não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando com sossego, coma o seu próprio pão. Paulo está orientando aos crentes tessalonicenses que tinham pessoas ali que não queriam trabalhar, mas queriam comer, e de fato é isso. Tem gente que gosta de chegar só na hora que está tudo pronto. É numa festividade da igreja, é no trabalho, na faculdade. Ele fica se escorando. Eu me lembrei agora, de uma situação que aconteceu uma vez, numa matéria na faculdade. A professora passou um trabalho em equipe e eu me lembro como hoje que era para criar um projeto. Tinha gerenciamento de escopo, gerenciamento de tempo, tinha tanta coisa. E eu me lembro que a equipe toda me deixou sozinho no trabalho. E como eu estava para concluir o curso, eu estava lá no décimo semestre e eu tinha aluno, tinha colegas que eram do segundo semestre, do terceiro semestre, então eu estava pouco se preocupando. Eu querendo concluir o curso e eles começando então o curso. E eu me lembro como hoje que eu falei, já sei, eles não querem fazer o trabalho, eu vou fazer sozinho. Fiz o trabalho sozinho. Quando chega no dia de apresentar, aí os colegas chegam. E aí, vamos apresentar agora? Rapaz, o que vocês vão apresentar eu não sei. Eu sei que eu vou apresentar aqui, o meu trabalho está aqui, está pronto. Ah, você deixou de fora? Lógico, se vocês não fizeram nada. Tem gente que assim, é preguiçoso e fica esperando que alguém faça para depois levar proveito. E a recomendação de Paulo a Tessalonicenses é, se você não trabalha, você não deve comer.
Ele fala mais aqui, e não faltar zelo e fervor na vida. A preguiça vai fazer com que a pessoa, além de ser preguiçoso, falte zelo, não cuide daquilo que deveria cuidar, e além do mais, vai deixar de ser fervoroso. Misericórdia. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos ajude. Terceiro tópico, protegendo-se contra a preguiça. Nós vamos falar sobre o desenvolvimento do senso de responsabilidade, né? Vamos também falar do cuidado com o corpo e finalizaremos cultivando uma rotina saudável. Então vamos ver como é que eu desenvolvo essa responsabilidade. Construir um senso de responsabilidade é um bom início para vencer a preguiça. Bom, já que eu sei que a preguiça me paralisa, eu preciso desenvolver esse senso de responsabilidade. Por quê? Porque aqui, eu construindo esse senso, eu tenho armas que vão me ajudar, a lutar contra a preguiça. A responsabilidade, acordar cedo, dormir cedo, né? Me arrumar as coisas que eu vou ter que usar amanhã no trabalho, com antecedência. E isso é criar um senso de responsabilidade. Você conseguiria responder qual o propósito da sua vida? Eu te faço uma pergunta agora. Qual é o propósito da tua vida? Você veio essa terra para quê? Você veio para este mundo para quê? Para ser apenas um vulto da história, alguém que passou? Ou você veio para deixar um legado? De alguém que tem coragem, de alguém que é lutador, que é trabalhador, que é perseverante? Essa é a pergunta. De acordo com a responsabilidade, é que teremos motivação para levantar todo dia a fim de fazer alguma coisa. Então, eu tenho a responsabilidade de cuidar dos irmãos da igreja. Eu tenho a responsabilidade de cuidar dos irmãos que fazem trabalho do cárcere, por exemplo. E essas responsabilidades vão gerar motivação para que eu me levante todo dia e faça alguma coisa acontecer. Então, comece a criar, a gerar esse senso de responsabilidade. Eu preciso acordar cedo porque eu preciso estudar para a prova. Eu preciso acordar cedo porque eu preciso me preparar para o concurso. Eu preciso acordar cedo porque amanhã eu tenho um ciclo de oração para participar. Amanhã eu tenho um culto para participar pela manhã. Comece a criar esse senso de responsabilidade. Qual é o propósito da minha vida? Precisamos nos questionar, interrogarmos. Qual é o propósito da minha vida? O que eu desejo que Deus pense ao meu respeito? Qual é a ideia que Deus tem hoje a teu respeito? Qual é a ideia que Deus tem hoje sobre você? Eu preciso pensar sobre isso. E pensando sobre isso, eu vou gerando em mim a responsabilidade, que é o senso que me faz com que eu possa lutar contra a preguiça. Que legado eu quero deixar para as pessoas com as quais eu me relaciono? De alguém que era preguiçoso, de alguém que era lerdo. Eu trabalhei numa empresa e tinha um colega que colocaram o nome dele, presbítero Dias, Zé Mole. Por que será que botaram esse nome dele? Esse apelido? Né? Com certeza, colocaram esse apelido dele porque, no mínimo, alguma coisa que ele fazia com uma certa lentidão. Tá? Então, qual é o legado que eu quero deixar? Qual é o legado que você vai deixar para as pessoas? Precisamos pensar sobre isso. Precisamos refletir sobre isso. Cuidando com o corpo, ou cuidado com o corpo, com o senso de responsabilidade estabelecido, devemos fazer com que o nosso corpo execute a nossa responsabilidade. Você precisa dar ordens. Você precisa dar um direcionamento para o corpo para que ele execute essas responsabilidades. Nós não podemos ficar aguardando ou esperando a boa vontade do corpo decidir o que vai ser feito. Precisamos dar essas ordens. Se descuidarmos da alimentação saudável, não teremos os nutrientes adequados para dar conta da nossa responsabilidade. Observem aqui que o metabolismo do ser humano, ele precisa de alimento ou alimentação necessária para que tudo ocorra bem. Né? A gente já tem aqui essa possibilidade de aprender um pouco mais como cuidar do corpo. Como fazer com que o corpo ele responda àquilo que nós estamos direcionando. Então, como tem sido a minha alimentação?
A minha alimentação tem sido como, presbítero Adonias? É uma alimentação saudável, onde eu tenho os nutrientes, onde eu tenho tudo que é necessário para que o meu corpo possa produzir, né, a energia, que o nosso corpo, na medida que a gente se alimenta, vai gerando as energias necessárias para que o corpo se desenvolva, ande, corra, faça exercícios físicos, certo? Se não cuidarmos do nosso condicionamento físico, teremos problemas físicos e falta de mobilidade para dar conta de uma rotina. Como é que está o nosso condicionamento físico? O crente precisa se locomover, precisa sair da linha de conforto, precisa andar, fazer um exercício físico, tá? E isso vai evitar, inclusive, que a preguiça não me paralise e que eu não tenha problemas físicos e mentais. Cultivando uma rotina saudável, a formiga mostra-nos como seu ritmo e tempo são harmoniosos. Que lição extraordinária da formiga! Ela consegue administrar o seu tempo com o seu ritmo. E eles são harmoniosos entre si. Tem pessoas que vivem numa correria insana. Porém, essa correria insana, ainda assim, ela não consegue administrar o tempo que tem. E a formiga nos ensina que o ritmo dela, dentro do seu tempo, são harmoniosos. Tem pessoas que dizem, como o meu dia deveria ter 40 horas. Não adianta. Se o seu dia fosse de 40 horas, ainda assim você não faria o que você necessita fazer. O que está faltando é administração. Está faltando responsabilidade. Você precisa ter essa responsabilidade e administração da sua rotina, do seu tempo, para que o seu dia de 24 horas que Deus fez seja o necessário e o suficiente para você conseguir realizar aquilo que você precisa realizar em sua vida. As 4 estações do ano, independente do que ocorra no mundo, esse ciclo acontecerá. Então nós sabemos que eu tenho um momento de acordar, um momento de descansar, um momento de dormir. Eu preciso apenas respeitar essas etapas, eu não posso pulá-las. Tem pessoas que invertem. Hora que é para estar dormindo, está trabalhando. Hora que é para estar trabalhando, está dormindo. Hora que é para estar se alimentando, está fazendo exercício. Então, precisamos administrar, porque assim como as estações do ano, elas seguem fielmente aquilo que lhe foi proposto, nós precisamos também fazer que o nosso corpo se adapte. A rotina serve para nos dar maior liberdade para escolher as melhores opções que estão diante de nós. Então, com a rotina, o dia a dia, ela nos permite dizer o que é que nós vamos querer fazer, qual é o melhor momento, qual é a hora mais apropriada, tá? Gênesis nos mostra um Deus que trabalhou com rotina. E tendo Deus trabalhado os 7 dias, no 7º descansou. E nós precisamos seguir esse exemplo de Deus. Trabalhamos durante a semana, final de semana, período para descanso, para repouso. A rotina é um grande antídoto contra a preguiça. E Deus espera que nós nos organizemos. Então, faça da sua vida uma rotina e que essa rotina seja uma rotina de ação, de movimento, para que ela seja um antídoto contra essa preguiça. Deus não quer que o seu povo seja preguiçoso. Vamos então para a conclusão da nossa lição? O livro de Provérbios revela muitas advertências contra a preguiça, que nessa oportunidade tomamos como convite da palavra de Deus para o nosso bem-estar. Cuidemos do nosso senso de responsabilidade, da nossa alimentação e do nosso sono, bem como do estabelecimento de uma rotina saudável. Esses cuidados são iniciativas sábias para prevenir a preguiça e, consequentemente, desenvolvemos a nossa vida sob o ponto de vista espiritual, afetivo, acadêmico e profissional. Chegamos ao final da nossa lição e, nessa lição, falamos sobre os antídotos que nós podemos utilizar nos expedientes para se opor à preguiça. Que Deus nos ajude a colocarmos em prática esta aula. Meu desejo é que ela possa servir de base, de direção para a tua vida. Se o Senhor não voltar, semana que vem estaremos aqui de volta. Deus te abençoe e até lá. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.